Eu cheguei no dono da empresa e eu falei assim, olha, eu gostaria de começar aqui na empresa um grupo de oração. Que legal. Da meio-dia ao meio-dia e 25, meio-dia e 27, porque o almoço era das 11h30 ao meio-dia e meio. Então, meia hora o pessoal almoçava ali, comia marmita, o rango ali, e depois meia hora ficava para oração. O patrão falou assim, mas vai atrapalhar a empresa? Olha só, né? Porque tem a preocupação, né? Eu falei assim, rapaz... Não. Isso, foi isso que eu falei. Eu falei assim, não vai atrapalhar e vai ajudar. Não vai atrapalhar e vai ajudar e muito. Ele falou, então tá bom, começa. O rapaz, um senhor totalmente incrédulo assim, mas pode começar a oração. E comecei a fazer oração na empresa meia hora todos os dias. Legal. Todos os dias. Começou com 3, 4 homens, porque é uma empresa só de homens, com exceção da parte de secretaria, que aí tem algumas moças, tinha na época moças, mas a parte de produção mesmo, todos homens. E aí 2, 3 homens, daqui a pouco 20, 25 homens orando. E desse grupo de oração saiu pessoas que foram, depois elas se converteram, foram para Jesus. Nasceu frutos dessa oração. Quando eu tive a certeza de que eu deveria seguir esse caminho, porque eu falei, poxa, eu estou pregando aqui na empresa já estou falando de Jesus aqui na empresa, já estou orando com o pessoal aqui na empresa, esse negócio é para mim, esse chamado é meu. Conversei com o meu pastor, eu falei assim, olha, eu tenho sentido, na época não era o mesmo pastor hoje que eu tenho, na época era um outro, eu falei, eu tenho sentido que eu tenho chamado para essa obra de Deus. E como é que faz, o que eu preciso fazer, tudo. Aí ele me orientou em tudo aquilo que deveria ser feito. Quando veio a entrada para vir para a igreja, eu cheguei no meu patrão e falei assim, olha, eu estou abrindo mão do meu emprego, né, eu estou aqui pedindo as contas, porque eu vou fazer a obra de Deus. Ele falou assim, rapaz, faz a obra aqui mesmo. Tava bom, né? Porque eu era um excelente funcionário. Quer dizer, eu ajudei o pessoal que estava lá meio, mais ou menos, expandindo a empresa. E era um excelente funcionário na produção, entregava o que me pedia. Então, tudo aquilo que era... Um papel desse aí tá aqui, ó, esse tem que produzir hoje. Era isso mais um tanto. Legal. Então, assim, claro que ele visou nessa questão de, poxa, vou perder um excelente funcionário. E eu falei assim, eu vou abrir mão e vou fazer a obra de Deus. Estamos começando mais um Metamorfose, eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir a você, mais uma vez que não é inscrito, se inscrever, porque falta pouquinho, gente, para a gente atingir a nossa meta de 5.000 inscritos e a gente conta com a sua inscrição, tá? Prometi que vou fazer uma festa aqui, mas é festa de mentira. Mas o dia que terá 5.000 inscritos aqui, a gente vai soltar um foguetinho aqui dentro, tá bom? Conto com vocês aí. E hoje, para a gente conversar um pouco de comportamento humano e de história e de vida, eu tô aqui com esse casal bonito, gente. É com o Rodrigo e com a Ana Paula. É o Rodrigo Aparecido de Souza e a Ana Paula da Rosa de Souza, né? O Rodrigo é pastor da Igreja da Graça há 15 anos e vocês são casados há 15 anos já quase, né? Também, vai né? Completar 15 anos. Rodrigo e Ana Paula, muito obrigado pela presença de vocês e sejam bem-vindos ao Metamorfose, viu? Obrigado, Marcelo. É uma alegria estarmos aqui nessa oportunidade que o Senhor deu a nós aqui. Claro, primeiramente foi o próprio Deus que nos presenteou com este momento. E nós estamos aqui para poder bater um papo, né? Vamos ver o que Deus tem para nós aqui nessa tarde. E eu estou feliz que eu sou o primeiro pastor a estar aqui na Metamorfose. Eu estou abrindo a porta, abrindo a porteira, hein, Marcelo? Agora vai vir outros aqui, sim, hein? As portas estão sempre abertas. Já trouxe 4 padres. Eu falei, tem que trazer um pastor para bater um papo agora, também, depois né? de mim vai vir outros. E esse é o momento da gente agradecer as pessoas e as empresas que apoiam o nosso projeto, o nosso programa Metamorfose aqui. Quero agradecer demais ao Supermercado Colorado, loja 1 e loja 2 do meu amigo Aidan. Um grande abraço, Aidan, você e toda a família. Muito obrigado pelo apoio. Deixar um grande abraço a todos os colaboradores do Supermercado Colorado, loja 1 e loja 2 daqui da cidade de Miguelópolis. Quero mandar um abraço e agradecer a todo o pessoal do Grupo Al Barulho também pelo apoio, na pessoa do Denir Barulho. Um grande abraço a todos os colaboradores que estão aí espalhados na região em mais de 17 lojas.
Obrigado, Denir, obrigado, Grupo Ao Barulho, pelo apoio. Quero agradecer também a Adriele, da loja Dri Fitness e Beach, a loja daqui de Miguelópolis, recém-inaugurada, onde você encontra toda a linha de moda praia e também de fitness. Um grande abraço, Adriele, e todos os colaboradores da Dri Fitness e Beach. Muito obrigado pelo apoio. Quero agradecer também a montagem industrial Kobayashi, do meu amigo Alessandro Kobayashi. Um grande abraço, Alessandro, a você e toda a família. Muito obrigado pelo apoio. Quero mandar um abraço para todos os seus colaboradores aí também, da Montagens Industriais Kobayashi. Um grande abraço e muito obrigado, viu, Alessandro? Quero agradecer também o supermercado Mutirão, do meu amigo Renato Ribeiro. Mandar um abraço para o Renato, toda a família do Renato. Todos os colaboradores do supermercado Mutirão e também ao meu amigo Murilo, que já participou do programa aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês. Um grande abraço, supermercado Mutirão da cidade de Guaíra. Quero mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Mussi Miguel Júnior. Muito obrigado, Juninho, pelo apoio. Deixar aqui um grande abraço para toda a sua família e todos os colaboradores da Granja Progresso. Um grande abraço a todos, tá bom? Nossa irmã, seja bem-vinda também, viu? Obrigada. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E vocês são um casal jovem, né, novo, é o pai e a mãe da Sofia, né? Sofia Lana de Souza. Sofia. E com um PHY que é para... Da sabedoria mesmo, Sofia para de falar sabedoria. que é gente importante, né? Mas a Sofia tá com 10 anos agora. Verdade, é a benção de Deus, né? Filha é a benção de Deus. Nossa, né? por enquanto, nossa única filha. Vamos ver o que Deus tem aí para nós aí, né? Ô, pastor, vocês são jovens, devem se conheceram novos também, né? Porque faz 15 anos que vocês estão juntos, faz 15 anos que o senhor pastoreia também. Vai completar 15 anos de casado, porque com 6 meses que eu assumi minha primeira igreja como pastor titular, em 6 meses nós casamos. Só que nós não nos conhecemos em 6 meses. Nos conhecemos 2 anos e meio atrás. Tudo, o total de tudo, entre questão de oração, namoro, noivado, juntou tudo uns 2 anos e meio. Então, tem 15 anos de ministério, sim, né, como pastor. Pastor auxiliar tem mais uns 3 anos aí, né? Então, não é só 15, dá mais ou menos 18, 19 anos, já estou quase completo de tudo, conversão, tudo, já quase uns 20 anos, né? Aos 23 que eu cheguei na igreja, estou 42, então no que vem eu completo aí 20 anos de um todo. Mas pastor na Igreja da Graça, eu estou há 15 anos, em janeiro completa 15 anos de casado, então nós estamos agora com 14 anos e meio, né, de casados. E foi isso. Então a gente nos conheceu 2 anos e meio antes disso, nos casamos depois. É que às vezes dá a entender que conheceu 6 meses. E já casou, né? Que negócio rápido é esse, né? Que rolo é esse? Qual não. dos dois frequentava a igreja primeiro? Vocês se conheceram na igreja, não? Sim, né? Porque assim, nós somos jovens, mas nós não vivenciamos juntos a juventude. Não é aquela, tipo assim, nós ficamos na escola, brincamos na mesma cidade, ou fomos em alguns lugares, que seja danceteria, alguma coisa. Não, nós não nos conhecemos antes, nos conhecemos na igreja. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, né? Capital mesmo. Capital, né? Nasci em São Paulo, e ela nasceu lá em Santa Catarina. Longe, hein, rapaz? Que coisa. Vocês se encontraram, você comentou que vocês se encontraram em Atibaia. Atibaia. Tinha quantos anos quando você foi para Atibaia? 7. 7 anos. 7 anos. E aí chegou na igreja, tinha uns 17 anos? 17 anos. Então, assim, tá vendo? Então foi nessa fase, né? Com 17 anos que você chegou, mas nós nos casamos, estava com 22. Aí. A Ana Paula é auxiliar do pastor, né? Você está sempre trabalhando. Eu percebo uma curiosidade que eu tenho, porque eu não tenho a vivência. Eu percebo que um diretor espiritual, vamos dizer assim, o senhor é pastor, eu acredito que o pessoal procura o senhor para tirar... para falar das misérias da vida, né? Tirar algum tipo de... Faz parte da vida pesada de um pastor, de um padre, de um sacerdote. Faz. E você tem a esposa do lado, quer dizer, vocês têm uma família também. Como que é gerenciar e conviver isso? Se não tiver o apoio da mulher, deve ser complicado, né? Se não fizer parte disso tudo. Como que vocês conciliam isso? Precisa, porque assim, lá em Gênesis, a própria palavra diz que Deus, ele disse, né, o homem vai sair da sua casa, a mulher sairá da sua casa, formar-se-ão
uma só carne. Então, assim, somos duas pessoas, mas no casamento nós nos tornamos uma mesma pessoa. Então, um completa o outro e precisa completar. Então, quando eu comecei na obra de Deus, eu já sabia do meu ministério. Eu falei assim, eu vou ser pastor, eu vou para a obra de Deus. Eu sei que eu posso ficar aqui na região onde eu estou, eu posso ir para qualquer canto. E uma prova disso aqui em Guaíra, né? Você está longe de Atibaia, de São Paulo. Muito, né? Muito. Então, quer dizer, eu falei para ela um negócio há 15 anos atrás, não mais, né? 18 anos atrás, e está se confirmando agora, porque eu falei, ó, nós estamos aqui. E lá na Baixada Santista, que eu permaneci 12 anos, é perto ainda, não é tão longe de São Paulo e nem tão longe de Atibaia. Então, se eu quisesse visitar a minha sogra e a minha mãe, que as duas na época estavam na mesma cidade. Hoje a minha mãe continua ali na Redondeza e a mãe dela voltou lá nas divisas de Paraná com Santa Catarina. Então tá mais longe. Tá longe. Agora eu tenho que viajar muito para poder ver a sogra, viu? De vez em quando eu peço para ela uns piques aí e falo assim, ó, tem aquele, hoje tá saindo aquele videozinho lá que aqueles memes que saem atualmente, né? Que o genro recebe os piques da sogra. Eu tô aqui, compensar. Tô cuidando aqui da tua filha, então você manda aí, né, minha sogra? Deus abençoe, um beijo para você aí, né? O Dila de Fátima. E aí, então, quando eu estava na Baixada, aí eu preciso ver minha mãe, preciso resolver algum problema de família, então era um acesso rápido, né? Você ia ali, 1h30, 2, você já estava ali próximo, ou em São Paulo mesmo, coisa de 1h você estava lá. Agora, realmente, nós estamos bem, bem longe. E quando eu assumi o compromisso de ser um pastor, e é claro que você precisa buscar alguém que fica ao seu lado que encaixe nisso. Porque se, um exemplo, eu quisesse casar com uma pessoa que na época não conseguisse sair de perto dos pais, não ia dar jeito, né? Porque você vê hoje, estou tão longe. Então, quando nós nos conhecemos, ela fala que eu preguei 40 mil, eu fui pedir ela para orar, não foi nem namoro, né? Eu pedi para orar, eu preguei 40 minutos para ela, foi uma pregação de... A pregação de 40 minutos para chegar no final e falar assim, você quer assumir esse compromisso de oração e aí depois da oração a confirmação de um namoro, porque assim, parece meio loucura isso, mas isso é importante até para os jovens que estão nos assistindo agora, porque eles querem namorar logo em seguida, já querem, sabe, assumir compromissos que não estão preparados para isso. O que eu aconselho de começo? É a pessoa fazer uma oração primeiro. Ora, né, apresenta a Deus. Nós oramos, foram 7 meses orando. Então, assim, nós não nos namoramos nesse período, nós oramos nesse período de 7 meses para depois pedir autorização para a família dela, para a minha família e para o nosso pastor. Uma pergunta aqui, desculpa te cortar, sem cortar, porque está dentro disso que você está falando e dentro dessa vivência cristã. Isso tudo, dentro da cabeça de vocês, dá para perceber que vocês já tinham aquela consciência que o casamento é uma coisa inviolável. Você assumiu com compromisso com Deus, acabou, ali juntou e vocês já tinham essa consciência. O que eu percebo muito hoje é que os jovens, o senhor comentou dos jovens, eles precisam ter essa consciência, né, de saber que quando a gente assume um compromisso em termos de casamento, não tem como voltar atrás mais. Por isso a importância da oração, né? De entregar o projeto a Deus, ter essa consciência de falar assim, ó, se for esse caminho, é um caminho que não tem mais volta. Exatamente. Porque, igual o senhor falou, é uma só carne, né? Porque assim, o casamento é uma aliança para toda a vida. O namoro, você pode retroceder. Olha, eu percebi um exemplo, né? O senhor casa com a sua esposa, mas vou dar um exemplo meu e dela aqui, ó, Ana Paula, eu percebi que não é pra gente o nosso casamento, porque eu tenho um foco, você tem outro. Então o namoro, esse período de... Esse período de conhecer, né, porque assim, hoje o pessoal quer ficar aquela coisa... Nossa época também tinha esse negócio de ficar, a gente, sem Jesus na época, também tinha esses pensamentos. Mas quando nós chegamos na igreja, esses pensamentos vão mudando. A gente começa a entender que existe responsabilidade em tudo na vida, até na questão de um namoro. Então, esse período nosso de 7 meses de oração foi para realmente nos conhecermos, ela entender se ela queria caminhar comigo, ao meu lado, nessa trajetória nossa de ministério, não só ministério da Igreja da Graça, mas ministério pastoral, né, de estarmos pastoreando. E nesse período, não, tudo bem, isso mesmo. Ela percebeu que também era chamado para a vida dela. Eu acho que tem até uma questão na juventude dela, que acho que alguém falou que se casaria com um pastor,
Não lembra disso? Uma familiar dela falou assim: rapaz, você tem tudo para casar com um pastor, não sei se foi uma prima sua. Lembra disso ou não? Profetizada aí, então. Você lembra disso ou não? Não. Não. Ela me comentou uma vez que na juventude dela, ele falou assim: rapaz, você vai casar com um pastor. Que legal. E ela, mundão, como é que. Né? E agora, olha aí. Né? Ô, Ana Paula, eu já percebi em alguns eventos que a gente foi junto, você canta demais, né? Canta muito, né? Deus. E desde quando que você viu esse dom? Antigamente, quando era novinha, você cantava também? Como que é ser cantora, assim? Que canta muito, né? O pessoal não sabe, Não, antes da conversão, Uhum. era só chuveiro, mas assim, não tinha nada a ver, nem imaginava, né, que Deus fosse me usar no canto, né, na canção. E eu cheguei na igreja, né, para fazer a obra, né, independente de onde fosse, eu queria servir, exatamente. E aí uma vez teve como se fosse um evento onde eles estariam selecionando vozes, né, para poder ajudar, porque não tinha voz feminina. Né? Inclusive foi na igreja onde ele era o auxiliar. Vocês já estavam juntos, não? Não. Ah, não. Não, Então era antes. não, ainda. acho Foi que bem não. depois, Uhum. né? O namoro Porque foi depois, mas a esse. oração O também, chamado dela é. para o canto foi antes. Legal. Eu fui levantada como obreira, e aí depois pro canteira, como a Sossô fala, né? A Sossô falava canteira. Filha, o que você vai querer ser quando crescer? Obreira, Criança, né? canteira, Criança. cozinheira. E aí eu fui levantada pro altar, né? O meu pastor, mas foi dentro desse evento, né? Nesse evento eu não quis participar, porque eu vi algumas coisas ali, eu falei assim, não, eu não vejo como competição. O altar eu vejo algo muito santo, Perfeito. né? E naquele evento eu fui embora, né? Algumas Porque pessoas... você sentiu isso? Que legal. Eu via até briga, tipo assim, não, agora sou eu, não, agora é... Não. Aí eu falei, não, isso pra mim não é. Eu não vim aqui pra competir, e eu fui embora. Isso foi num sábado. No domingo, o irmão que estava fazendo a seleção, ele falou, Paula... É que tem alguns que me chamam de Paula, outros de Ana, outro Aninha, enfim. Paula, Ana Paula, então você pode chamar de qualquer jeito. O nosso pastor chama de Paula. É. Eu já chamo de. Assim, tem os nossos nomes carinhosos, né? Amor, filha, eu chamo ela muito de filha. Mas o meu mesmo eu chamo de Ana, né? Ana, que legal. Mas o pessoal, ô Paula, Paulinha. Aí ele falou, né? Paula, eu percebi que você foi embora, né? Aí eu falei, não, tranquilo, né? Vida que segue. Pra mim, eu tinha desistido. Aí uma vez ele falou assim, do nada, aleatório, mas era pra me pegar mesmo, assim, e realmente conseguiu. Eu tô tentando tirar uma música, você só não me ajuda? Ele tava no teclado, a gente tinha acabado a faxina. Só me ajuda porque eu não tô conseguindo entender o tom dessa música. E aí eu fui, cantei de boa e fui embora. Ele falou, nossa, obrigado, valeu. Acabou, era só isso. Só precisava pegar o tom da música. Quando foi na quarta-feira, o meu pastor, que é o nosso pastor, né, nosso líder, inclusive, ele falou assim, Paula, quarta-feira você começa a cantar no altar. Que legal. Aí eu falei assim, não, eu não sei cantar. Eu acabei de chegar na igreja, faz pouco tempo, eu mal conheço os louvores, às vezes conheço um refrãozinho. Quarta-feira, filha, quarta-feira eu quero você no altar. E ali começou. Legal. Né? Oportunidades, né? É Ali- chamado também, né? A gente Exato. percebe que né, quando as coisas se encaixam muito assim. Ô, pastor, para entender um pouco de uma metamorfose da sua vida aí, a gente conversamos antes, você, antes de ser pastor, você trabalhou numa metalúrgica. A minha última profissão antes da obra de Deus foi metalúrgica. E você comentou que teve um momento que você falou assim, agora eu vou deixar de trabalhar na metalúrgica para seguir a igreja. Foi isso que aconteceu? Foi. Me fala um pouco, eu quero entender um pouco disso, porque tem muita gente que vive nesse meio-fio, que fica com medo de soltar a vida para algum chamado, para alguma coisa que faz parte da identidade dela, e ela fica presa naquele passado ali. Estabilidade, Como né? que foi essa transição? O que te levou a assumir isso? Então, é tão interessante a pergunta, porque quando eu estava na igreja, foram 6 anos de empresa, 3 anos eu sem Jesus, assim, não tinha igreja, né? Os primeiros 3 anos dessa. Você não era convertido Não ainda. era, então as pessoas me viam assim, aquele Rodrigo normal da vida, me conheceram antes. Depois que eu me converti, os 3 últimos meses de empresa viram toda a minha mudança dentro da metalúrgica, dentro da empresa. E aí viram a diferença. E é tão engraçado, Marcelo, que teve um rapaz que ele, tudo bem, me conhecia antes assim, mas depois que ele me viu a mudança, ele tinha costume de pegar algumas coisinhas da empresa.
né, pequenos objetos. Subtraiu o sabe aquela deles, coisa? né? Aí foi engraçado que aí esse rapaz assim falou, vou pegar essa arruela aqui, né, uma pecinha lá das bombas que a gente montava. Aí eu falei para ele, rapaz, você sabia que isso daí para Deus não tem pecadinho, pecado, é tudo pecado? Se é um roubinho, roubão, você tá roubando do mesmo jeito. Eu falei, mas é um negocinho pequenininho, um negócio... Eu falei, pois é, né, que aquilo abriu a mente do rapaz, até se converteu. Eu acredito. Ele pensava Precisava que disso. esses pequenos comportamentos não tinha problema. E eu fiz ele entender que esses pequenos problemas que pode não parecer, pequenos pensamentos que pode não parecer ser problema, no futuro se torna. Aí eu falei assim, não, isso aí é tudo problema, vai te carretar mal depois. Ele falou, verdade, acabou, mudou a vida dele, cresceu na empresa, expandiu, aumentou o salário, subiu de cargo, o negócio passou a acontecer. Eu cheguei no dono da empresa e eu falei assim, olha, eu gostaria de começar aqui na empresa um grupo de oração. Ah, que legal. Da meio-dia ao meio-dia e 25, meio-dia e 27, porque o almoço era das 11h30 ao meio-dia e meio. Então, meia hora o pessoal almoçava ali, comia marmita, o rango ali, e depois meia hora ficava para oração. O patrão falou assim, mas vai atrapalhar a empresa? Olha só, né? Porque tem a preocupação, né? Eu falei assim, rapaz, não ajudar. Isso, foi isso que eu falei. Eu falei assim, não vai atrapalhar e vai ajudar. Não só vai, aliás, não vai atrapalhar e vai ajudar e muito. Ele falou, então tá bom, começa. O rapaz, um senhor totalmente incrédulo assim, mas pode começar a oração. E comecei a fazer oração na empresa, meia hora, todos os dias. Legal. Todos os dias. Começou com 3, 4 homens, porque é uma empresa só de homens, com exceção da parte de secretaria, que aí tem algumas moças, tinha na época moças, mas a parte de produção mesmo, todos homens. E aí 2, 3 homens, daqui a pouco 20, 25 homens orando. E desse grupo de oração saiu pessoas que foram, depois elas se converteram, foram para Jesus. Nasceu frutos dessa oração. Quando eu tive a certeza de que eu deveria seguir esse caminho, porque eu falei, poxa, eu estou pregando aqui na empresa já. Eu já estou falando de Jesus aqui na empresa, já estou orando com o pessoal aqui na empresa. Esse negócio é para mim, esse chamado é meu. Conversei com o meu pastor, eu falei assim, olha, eu tenho sentido, na época não era o mesmo pastor hoje que eu tenho, na época era um outro. Eu falei, eu tenho sentido que eu tenho chamado para essa obra de Deus. E como é que faz, o que eu preciso fazer, tudo. Aí ele me orientou em tudo aquilo que deveria ser feito. Quando veio a entrada para vir para a igreja, eu cheguei no meu patrão e falei assim, olha, eu estou abrindo mão do meu emprego, né, eu estou aqui pedindo as contas, porque eu vou fazer a obra de Deus. E ele falou assim, rapaz, faz a obra aqui mesmo. Tava bom, né? Porque eu era um excelente funcionário. Quer dizer, eu ajudei o pessoal que estava lá meio mais ou menos expandido a empresa, e era um excelente funcionário na produção, entregava o que me pedia, então tudo aquilo que era um papel desse aí está aqui, ó, esse tem que produzir hoje, era isso e mais um tanto. Legal. Então, assim, claro que ele visou nessa questão de, poxa, eu vou perder um excelente funcionário. E eu falei assim, eu vou abrir mão e vou fazer a obra de Deus. Posso ser feito aqui, nessa cidade onde eu estou, na redondeza, eu posso ir para todo canto. Você ficou algum momento inseguro ou você já estava assim, convicto? Ah, não, fui convicto. Dava pra perceber que a gente fala, já estava tranquilo. Falei, né? não, eu vou abrir mão de salário. Assim, já tinha crescido a empresa, tinha um bom salário, tinha uma estrutura. Para você ter uma ideia, eu acho que eu devia ter uns 20 anos, não sei, 19, 20 anos, já tinha com esse trabalho desde os meus 12 e mais esse último, eu construí a casa da minha mãe. Então, assim, legal, antes de sair para fazer a obra, eu já deixei não vou falar que eu deixei 100%, mas uns 80% já com a casa já pronta, eu já deixei para minha mãe ficar em paz lá, porque meu pai é falecido desde os meus 7 anos. Ele tinha 7 anos de idade? Eu tinha 7 anos quando ele fugiu, ele abandonou nossa casa com 7 anos. E quando eu completei 16 anos, ele fugiu por causa de dívida de droga, era coisa má, sabe? Sabe essa vida errada? Mas ele era usuário? Usuário, fazia coisa muito errada, entendeu? E aí, quando eu completei 16 anos, ele estava fugido, volta para São Paulo e aí a dívida foi cobrada. Assassinaram ele com os tiros lá, com os 16. Você tinha 16 anos? Tinha 16 anos. Mas quer dizer que esse período dos 7 aos 16 também viveu sem o pai? Já tinha. Você tinha vivido sem o pai? Basicamente era como se fosse um pai falecido. Quando ele voltou só para me enterrar ele, porque eu não o conhecia fora disso.
Nós nunca nos conversamos. Você tem irmão, não, irmã? Tenho, somos em quatro. Dois casal, 2 homens e 2 mulheres. O mais jovem, o mais novo, quando eu tinha 7, estava na barriga da minha mãe, estava no ventre. Quando ele nos abandonou. Não é o mais velho, não? Eu sou o mais velho. Ah, você é o mais velho. E o mais novo estava na barriga. Minha mãe estava grávida. Tinha acho que uns... Estava perto de nascer já, estava quase 9 meses. Pastor, uma pergunta interessante que eu quero fazer para o senhor, porque a gente não... Aí é uma vivência sua, né? Então só você que vai poder falar. Como que era ter esses irmãos e crescer sem o pai, sem a figura paterna? Em quem que você buscava referência masculina e se você sentia, sem você perceber, a obrigação de ser pai dos seus irmãos? Foi difícil não ser pai dos irmãos. Mas só você sentia isso? Eu tinha que ser, porque eu 9 anos já comecei a fazer alguns bicos com 12, bicos de trabalho assim, né? Que as pessoas falam de ganhar uma gorjetinha ali, né? E aí com 12 eu já cheguei a fundo, trabalhava o dia todo, ia para a escola à noite, então eu sustentava juntamente com a minha mãe a nossa casa desde os 12 anos. Então, quando eu completei 20 anos, eu já deixei a casa pronta para ela. Compramos um terreno nesse período de uns... Acho que eu devia ter uns 16, 17 anos, uns 16 anos que eu tinha, ela comprou o terreno, comprou assim, né? Deu entrada lá, a gente pagou, ela pagou acho que 30 anos o terreno, né? Mas pagou. E aí, 20, 21 anos, já deixei pronta a casa, antes de sair para fazer a obra de Deus. E referência paterna, assim, eu tinha um avô que era muito perto, eu tinha um tio que era muito perto. Tudo da sua mãe ou do seu pai, esses aí? O seu avô era avô paterno ou materno? O meu avô era materno, a minha avó. O meu avô da parte da minha mãe. Sua mãe. Isso, da parte da minha mãe. Da parte do meu pai tinha um pouco, assim, de... Não era muito... Eles eram muito presentes, não, mas eu tinha um pouco de contato, sim. Inclusive, a mãe do meu pai, eu amava muito. Ela era uma descendente, não sei se era alemã, mas ela era uma loira do olho verde, olho azul. Que legal. Eu devia ter puxado esse olho azul e esse cabelo loiro, viu? Aí a esposa acho que ia ficar com ciúmes, né? Porque era uma loira do olho azul, um cabelo loiro assim, da congregação, que vinha o cabelo até aqui embaixo, assim, aquele cabelo fininho, liso. Eu falei, rapaz... Era sua avó? Era minha avó. Só que ela foi casar com um negão, assim, casou com meu avô bem negão, assim, bem negro. Aí casou e nasceu os café com leite, né? Aí seu pai já não era nem brancão também, não era, misturou. Já era assim, eu já sou bem parecido com meu pai. Sou bem assim, na cor, né? Sou bem parecido. Na aparência mais com a minha mãe, mas na cor. E essa experiência de quando o menino ter vivido esse lado errado do pai, assim, ter sentido na pele, sua mãe deve ter visto sua mãe sofrer, vocês devem ter sofrido. Na sua adolescência, você chegou a passar perto de álcool, alguma coisa, ou isso aí foi um motivo de você falar assim, eu não quero nem ver isso? Como foi? Porque geralmente, quem vive, eu falo, tudo é ambiente. Quando a criança cresce num ambiente onde pai e mãe brigam demais, tem gente alcoólatra, ou ela repudia aquilo, ou ela começa a viver aquilo. Sim. Quando, né? Infelizmente é assim, né? Que aí depois que talvez ali mais velho, de tanta pancada, cai na real, tenta mudar de vida. No seu caso, como que você lidava com isso? Porque jovem, ainda sem pai, você também não teve muito tempo, você teve que trabalhar, né? Mas como que você lidou com isso na adolescência? Eu acredito que eu não devo ter dado tanto trabalho assim para minha mãe na questão dessas dificuldades assim. Mas sim, já bebi, já me embriaguei, fumei, mas não foi aquela questão de vício, sabe? De você ser viciado naquilo. Eu acredito que era mais para fazer bagunça de final de semana, sabe? Sim. Aquela curtição de querer... idade também, não é que você também pendeu, não. Não, de querer, de repente, vou azarar as mocinhas, deixa eu ver se eu conheço alguém, namoro alguém. Não foi essa coisa de entre aspas, curtição, até porque não tinha Jesus nessa época ainda. Mas se você me perguntar assim, se eu era uma pessoa muito problemática, não era... Por causa da responsabilidade desde pequeno. Muito responsabilidade de cuidar da mãe e cuidar dos irmãos. Então, é claro que eu não vou dizer que eu assumi a figura paterna diante deles, não. Mas eu assumi uma responsabilidade que talvez não deveria ser para mim nessa época. Talvez não era, mas amadurece, né? A verdade é que molda o caráter da pessoa. Sinceramente, eu não julgo assim, que pena que eu passei. Não, agradeço, glória a Deus que Deus me deu me formou dessa forma. Eu acredito que isso me trouxe uma bagagem, tanto para a minha fé hoje, para a questão de pastoreado,
e como esposo e pai, né? Porque hoje eu sou marido de uma mulher, então, quer dizer, eu tenho responsabilidade que meu pai não teve com a mulher dele, né? Abandonou, jogou fora a mulher que tinha, né? Hoje eu sou marido, não faço isso. Hoje eu sou pai, meu pai jogou fora os filhos que tinha. Eu tenho uma filha hoje, não faço isso. Então, quer dizer, me trouxe bagagem para isso hoje. Vivi um pouco, um período, até ontem, como eu estava conversando aqui em off contigo, falando sobre vida nova, né? Sim, eu até falo... que é uma metamorfose que a gente... até falei ontem aqui na minha mensagem... Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Até a minha pregação do domingo que eu fiz na igreja foi tudo se faz novo, né? Então, assim, eu disse até para a igreja, eu dei esse exemplo, falei assim, olha... Eu não posso servir de referência para vocês de uma questão de que eu tenha dado dor de cabeça para minha família, que eu fui problemático, viciado, Não, porque muito jovem eu tive que ser responsável. Mas aí eu disse para a igreja, se você olhar para o lado ou para você, pense quantas pessoas Jesus transformou que estavam nas drogas não estão mais hoje. É verdade. Que tem vida nova. Por isso que a minha mensagem no culto na igreja nesse domingo foi justamente isso, uma vida nova. E vou até basear a palavra de Deus em 2ª carta aos Coríntios, para quem está assistindo e ouvindo aí, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 17, que fala assim, ó, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa criatura é a nova criatura gerada em Deus. E as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Então Deus quer fazer algo novo. Ele pode fazer algo novo na minha, na sua vida, na vida de todos nós, quem nos assiste. Deus pode fazer novo em qualquer pessoa. Então eu perguntei na igreja, quem aqui veio dos vícios das drogas? Vamos colocar assim, algum grupo de pessoas. Quem foi vítima de macumba, feitiço, bruxaria? Algumas pessoas. Quem veio aqui das brigas de contenda, do alcoolismo, dos vícios do cigarro? Algumas pessoas. Então, você percebe que essas pessoas tiveram vida nova. Estou falando de testemunhos atuais. Sim. Mas eu fiz todo um esboço ontem na igreja, né? Toda uma palavra, toda uma mensagem, e eu dei à igreja textos bíblicos de pessoas que foram transformadas. A metamorfose aí. O próprio Paulo. Um exemplo. O Paulo. Vamos citar do Paulo. Eu falo da Maria Madalena depois, mas vamos falar do Paulo. Olha a transformação desse homem perseguidor e foi pro outro lado da moeda, né? Ele era perseguidor e passou a ser perseguido pelo evangelho. Muita gente não entende, às vezes assim, não aprofunda, mas Paulo foi um apóstolo que não conheceu Cristo igual Pedro, igual Tomé. Não, é um cara, é o que eu falo. Se teve um dos maiores milagres que Cristo fez, foi a conversão de Paulo, porque aquele homem, eu li um livro dele, a cultura que aquele homem tinha, falava 5 línguas, tinha 3 ou 4 cidadania romana, mais um punhado. Não era um Zé Mané. Saulo era o cara, era um centurião. O cargo dele já exercia tudo isso. O cargo dele já requer todos, seja línguas, seja toda essa formação por causa do cargo que ele exercia. Ele não era um qualquer um. Não era como Pedro em Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, que o Pedro pregou para aquela multidão indouto, sem cultura, sem letra. Grossão mesmo. Grosso. Pescador. Letra, não sei se eu falei correta a palavra aqui, mas é não letrado. Não letrado, ele não tinha letra, ele não tinha... Quer dizer, ele chegou e pregou. Foi o Espírito Santo que deu a direção para ele, né? Chegou ali e pregou e 3.000 almas de começo, depois mais 5 e quase uma multidão aí, 10.000. É bonito demais. Quando a gente infiltra e mergulha na palavra de Deus, a gente vê cada coisa. Não, é mudança. A palavra de Deus é mudança. A palavra de Deus é a metamorfose, que é o tema do seu podcast aqui, é a metamorfose. Eu citava, como eu falei alguns exemplos, eu vou dar de Maria. A palavra fala que Jesus tirou dela seja 7 espíritos malignos ou 7 manifestações malignas nela, que pode ser de doença, pode ser de uma depressão. São 7 situações má. Suponhamos que você pergunte uma pessoa assim, quais são os seus problemas, ela cite 7. De repente, então pode tanto ser uma questão de demônios espirituais ou questões de manifestações. Porque na igreja eu nunca fui possuído por uma entidade assim. Mas eu já fui vítima de trabalhos como esse.
vítima de doença, vítima de uma enfermidade, vítima de uma situação como essa. Não vou falar tão claramente assim, por causa até dos telespectadores que estão nos assistindo, mas para que a pessoa entenda que Maria ela teve essa condição, Jesus orou, expulsou, e ela seguiu Jesus, e você pega a palavra que ela estava com Jesus no começo, estava com Jesus no Gólgota, quando foi crucificado, e quem foi lá na ressurreição quando Jesus estava lá? Ela foi a primeira que apareceu para ela. Ela estava lá, então você vê, olha como que pode, eu até falei para a igreja, falei assim, cadê a história dessa mulher? Cadê? O que foi? O que ela fez? Porque a Bíblia fala que ela seguiu Jesus com as suas... Vou até pegar o texto aqui, bíblico aqui, de Lucas capítulo 8, versos de número 1 em diante. Lucas 8:1 fala assim: e aconteceu depois disso que estava na cidade estava em cidade em aldeia, de aldeia em aldeia, Jesus pregando em vários lugares, já estava acompanhando. 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e também de enfermidades. Então, espíritos malignos e enfermidades. Aí cita Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que serviam Jesus com as suas fazendas. Então, assim, serviu Jesus com recursos? Pode ser. Mas sabemos que a mulher ela é doméstica, a mulher é materna. Então, para você... Tá aqui a minha esposa aqui, como ela influencia, como ela é importante, a sua esposa, como é importante isso na nossa vida. E aí, não fala da história. Eu falei, Jesus? Cadê na Bíblia? Cadê a história dessa mulher aqui? Mas, só para resumir, ela estava com Jesus no começo, quando saiu da Galileia, estava com Jesus na crucificação, enquanto os discípulos vazaram, sumiram todos. Ela estava lá com a mãe de Jesus, estava ali a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e as outras mulheres estavam lá. E Jesus, quando ressuscitou, estava lá, a mãe de Jesus estava lá, a Maria Madalena estava lá, tudo lá. Então, assim, essa mulher, metamorfose. Nova vida. Eu acho o que é bonito nisso que o senhor está contando, é que quando o evangelho fala que Maria Madalena, na ressurreição de Cristo, foi a primeira a ter visto ali, a mulher. E eu vi um cara especialista em tempo, em hermenêutica, falando assim que aquele não deveria ser o evangelho que fala isso, ele não, se fosse, ele tinha que ser tudo para ser mentira. Por quê? Porque ele não podia falar que era mulher. A mulher não tinha autoridade. A mulher não tinha. E não teve jeito, não. Foi a mulher que viu. Quer dizer, que ele foi a maior prova do acontecimento. Porque você podia ter falado que foi Pedro, não, mas a mulher. A gente pode até contar uma piada aqui, vou aproveitar tá aqui a posição feminina, mas se contasse para um homem ia guardar para ele, porque o homem guarda. Mulher espalha. Aquela mulher lá do poço de Jacó, samaritana, Jesus pregou, ela não falou para a cidade inteira que Jesus tinha revelado a vida dela, tinha falado. É uma piadinha só, mas só para entender que Jesus faz as coisas certas. E aí, falando daquele assunto da metamorfose, da questão da minha empresa, da empresa de onde eu saí, quando eu falei pro meu patrão assim, eu vou para fazer a obra de Deus, ele insistiu, você fica aqui, eu te dou liberdade, o que você quer? Ele me prometeu, me deu ali naquele exato momento uma promoção. Você quer uma promoção? Olha só para você ver, para que eu ficasse naquela posição. Eu falei assim, não, eu estou decidido, eu vou fazer a obra de Deus e abri mão. Falei, não, se fizesse um acordo comigo, uma coisa, seria bom porque eu receberia uns recursos mais, aí já ajudaria na questão financeira de casa, porque o provedor estava saindo de casa. O pai da família estava indo embora. Porque eu falei para minha mãe que eu também estava saindo. E aí, ele falou assim, não, fica aí, eu te dou a promoção, não sei o que, tá, aquela coisa. Não, estou convicto, vou sair, abrir mão de tudo. Eu acho que não quis nem fazer acordo, eu acho. Não tem problema, não. Faz aí que tem que fazer, que eu tô indo. Eu nem me lembro muito bem nem dos valores. Não, me dá aí, vê o que é meu direito aí e tal. Vou sair, tudo bem. E assim foi, ficou bom para todo mundo, não fiquei chateado com nada, acredito que ele também não ficou, porque eu deixei lá discípulos lá na empresa. Deixou? Né? Será que o pessoal continuou ainda pregando lá? Então, deixei discípulos na questão de trabalho, continuou, eu estava ensinando um rapaz, um ajudante, falei, eu vou te ensinar, e ensinei esse rapaz, daqui a pouco ele pegou meu cargo, ficou no meu cargo, foi bom para ele também, glória a Deus.
E aí o que acontece? Depois de uns 5 anos que eu voltei a conversar com algumas pessoas, a gente sempre conversou, mas depois de uns 5 anos que eu saí da empresa, aí eu conversei com um rapaz, ele falou assim, conversando com esse irmão, falou assim, olha, você foi embora, mas continuou. Que legal. 5 anos depois, o pessoal está lá se reunindo ainda e estão orando ainda. Nossa. Eu falei, poxa, você está brincando? Semente, hein? Falei, é verdade? Ele falou assim, não, ficou ainda a oração lá. Eu não sei hoje, já são aí muito tempo, já. Na época, depois de 5 anos. Hoje, meu Deus, quantos anos já faz? Muito tempo. Mas assim, se continuou até hoje, glória a Deus. Mas só de ficar os 5 anos seguintes, já deixou frutos. Nossa, muito já deixou ainda. frutos. E aí eu falei, não, vou mudar. Que nem você estava falando sobre as pessoas que acabam se prendendo, não conseguem se soltar, se prende a um pensamento, a alguma coisa. Questão de ministério. Se Jesus está chamando a pessoa para fazer a obra de Deus, vai e faça. Né? Agora, se a pessoa quer investir na vida dela, a pessoa ela quer uma condição assim, poxa, será que eu saio desse ramo de trabalho? Será que eu abro essa empresa? Será que eu... Primeiramente, toma orientação de Deus. E naquilo que Deus te orientar, vai. Teve um rapaz... Confia, né? Confia nele, né? Teve um rapaz que ele era assalariado. Eu falei assim, você pode ser cabeça do que você faz. Você pode se tornar uma cabeça do que você hoje faz, da sua profissão. Eu sei que você tem medo porque você sustenta a sua casa. Esse salário que você ganha aí pode não ser tão relevante, mas é o que está mantendo a sua família, é o que está mantendo a sua casa. E ele tinha esse receio. Eu falei assim, olha, você está nas suas mãos. Eu sei que é medo, eu sei que agora pode ser um problema para você, pode trazer problema até questões de financeiro para sua família, mas se Deus é contigo, vai dar tudo certo. E ele entendeu isso, abriu mão de CLT, foi para empreender, e a cabeça da sua hoje é cabeça. Legal. Acabou, Deus abençoe. Essa confiança, né, pastor? Eu falo que quando a gente abandona na confiança em Deus, igual aquele menininho, igual eu vejo meu menino assim, que pula do trem sabendo que eu vou segurar ele, né? Ele já pula, já. Na confiança, Segura, sabe? pai. Quando a gente tem essa confiança de se soltar em Deus, naquilo que a gente acredita que Ele vai abençoar, que é aquilo que é o caminho que Ele está chamando pra gente, não tem jeito de dar errado, né? Ana Paula, uma pergunta, por ser esposa do pastor, também deve... As casadas devem te procurar também para entender um pouco das misérias da vida, não? Deve ser conselheira, não? Das amigas, acontece? Sim, muito. Casada, solteira, viúva. Também. Conselheira. E como que é? Você também, aí você troca ideia com o pastor, ou seja, também já tem uma experiência, né? 15 anos de casado, como que você lidar com esse tipo de situação assim? É muito bom? Tem prazer nisso também? Muito. É a minha alegria, né? Poder ajudar, né? Poder, às vezes, não consigo te ajudar, não sei o que falar, mas a minha oração você vai ter, né? De uma forma ou de outra eu consigo te ajudar. Mas questão de levar para ele é muito relativo, né? É uma coisa que eu sempre ensino para as meninas que estão comigo. É um atendimento, né? Vamos supor, estou atendendo, né, a Dona Maria e a Dona Maria fala, olha, é sigilo. É realmente sigilo. Acabou. Acabou. Chegou para mim, o único lugar que vai é para a presença de Deus. É um problema muito grave. Dona Maria, a senhora me permite pedir ajuda para o meu esposo? Com a permissão daquela mulher, eu procuro. Caso contrário, é muito difícil eu procurar ele. Né? É realmente quando é um caso permitido pela pessoa. Não é nem questão de confiança, é questão de Exatamente. confiabilidade mesmo, né? Da pessoa dela. E deve ser também assim, os que te procuram, as mulheres que te procuram, o problema é que é a mulher que vai saber também, né? É a experiência sua, né? Então tem muito disso, né? Da parte feminina procurar ali. Sim. E os problemas devem ser variados. Tem de todo tipo. Tem de todo tipo. Né? Quando você fala assim, nossa, eu achei que já tinha visto tudo. Vem um e fala Aparece assim... Que coisa, o ser humano é uma coisa diferenciada, né? Mas assim, é muito gratificante quando você faz esse atendimento e depois você recebe um feedback. Sim, isso é bom. Quando você fala, olha, obrigado. Claro, toda honra e toda glória seja ao Senhor, sempre. Mas é muito gratificante a gente ver uma mulher que estava muitas vezes deprimida, afastada, não queria mais nada, né? Já tinha abandonado e ela começa a retornar.
essa questão de confiabilidade, eu já atendi muitos casos de mulheres falando, olha, eu já me feri muito, né, por abrir o meu coração, e quando eu entrei, às vezes na igreja mesmo, ou em algum lugar, quando eu fui ver o meu nome que estava na rodinha de conversa, né, então já teve muito isso, né, mulheres feridas por falta de confiança. E aí muitas me procuravam e falavam assim, olha, eu nem te conheço pessoalmente, mas eu senti no coração de conversar com você depois que você falou sobre isso. Né? E a gente ser, né, pessoas confiáveis, eu acho que é extremamente necessário. Né? Eu ser uma pessoa de confiança, a ponto da pessoa olhar para mim e falar assim, posso conversar? E saber que aquela conversa só vai sair dali com a permissão dela. Né? Então, assim, é muito prazeroso. É um ministério, é uma ocupação que Deus te usa ali, né? Tem pessoa que talvez está nesse cargo e ainda tem coragem, às vezes, de comentar nele. É uma coisa que Deus pede sigilo ali, justamente para ter esse tipo de confiança. Que a pessoa, eu acredito que muitas curas e própria libertação vem de libertar da palavra, de ter uma pessoa ali para ouvir falar, né? Sim. Ela conseguir falar, muitas vezes ali já está a libertação. Às vezes ela não vai precisar escutar nada de mim. Ela só precisava falar. Desabafar, né? Desabafar. As pessoas precisam desabafar. Exatamente. Às vezes em casa ela não tem quem ouça, porque às vezes em casa ela grita, né? Então, às vezes ela está num certo posicionamento ali de exaustão. E aí em casa ninguém consegue parar para ouvir ela. E a hora que ela consegue achar alguém, ela só quer desabafar. E ali está a cura dela. Perfeito. Ô pastor, nesses 15 anos, eu acredito assim, na época dos pais nossos, mais antigamente, tudo demorava muito para ter uma evolução. Eu acreditava que demorava 15 anos para mudar alguma coisa. Você deixar de usar calça jeans para usar uma calça não sei o quê. Então, 15 anos. Hoje, a mudança de comportamento, a mudança de tudo quanto é tipo, que a gente vê que é muito rápido. Nesses 15 anos, o senhor percebeu alguma coisa nos fiéis, nas pessoas de comportamento que mudou muito? Ou que eles eram mais tranquilos? Você percebeu alguma coisa de diferença nesse período? Não. Pode ser uma questão até de localidade. De repente... Cultural, você acha? Pode ser que às vezes a diferença de comportamento das pessoas seja uma questão de cultura, de localidade. Então, como a gente está sempre na obra e está envolvido e sempre está indo em vários lugares, lá na Baixada Santista eu fiquei 12 anos, mas eu pastoreei 3 cidades. Então, foram, ao todo, acho que são 9 cidades, 9 e eu fiquei em 3, ao todo de 12 anos. Então, é bem parecida a cultura lá, né? Então, já passei em São Paulo, já passei na região de Atibaia, naquela região de Atibaia, e agora aqui em Guaíra. Então, eu percebo, sim, uma mudança, pode ser cultural, das pessoas. Agora, se nós formos por questões bíblicas, a palavra diz que, conforme os últimos tempos vai chegando, o amor das pessoas vão esfriando. Então, eu não vou lutar contra isso. Então, sim, se as pessoas hoje, se elas não vigiarem, elas vão esfriar. Então, assim, eu bato muito nessa tecla nas pessoas. Sabe, vocês precisam estar na igreja, vocês precisam orar, vocês precisam jejuar, vocês precisam santificar. Porque se você deixar essa frieza dominar, não é nem questão de cultura ou cidade, é questão de que realmente vai se esfriar por questões problema bíblicas, espiritual. Então, tem cultura em diversos lugares? Tem. Eu acredito que se eu for hoje para regiões nordeste do país, eu vou encontrar diferenças lá. Se eu for para o sul, eu vou para o sul, mas eu vou visitar a família. Lá no sul, é mais uma questão de visita, é uma questão de passeio. Então, é uma coisa muito mais leve, mais branda. Se eu pastorear as regiões sul, também eu vou encontrar essas diferenças. Eu falo do país. Né? Se eu for para outros países, eu acredito que eu vou encontrar, sim, essas mudanças de cultura e comportamento. Mas questões espirituais, se a pessoa ela não vigiar na vida dela, ela vai esfriar. Vai esfriar mesmo. Aí você vai ver pessoas frias, pessoas robóticas, pessoas cegas. O que o senhor... Eu até uma pergunta, foi bom o senhor comentar sobre isso, que é interessante. Eu até, quando eu entrevistei o padre José Luiz aqui, o Luiz Gonzaga, eu perguntei para ele, comentei com ele sobre os judeus na época, era tão menos religioso, menos espiritualista e muito religioso. Sem espiritualidade, mas muito religioso. Sim. Que quando veio o Messias,
eles com zelo Eles não aceitaram. não Quer dizer, não entendiam tinha nada. espírito. Tanto que a gente pega aquele. Como que ele chama, gente? Que que Jesus falou para ele que era preciso que o homem voltasse no ventre, aquele O Nicodemos. Nicodemos. Ele era um judeu que era espiritualizado. Aquele homem abriu o ouvido. Você percebe que ele era diferente dos outros. É porque ele entendeu o novo nascimento. Sim, mas porque ele tinha um espírito, não era religioso, ele era espiritualizado. O que o senhor faz, vocês juntos faz, para não perder isso que você falou, que é o que o pessoal tem que tomar cuidado para não deixar morrer a espiritualidade. Você comentou de jejum, prática de oração. Como que vocês fazem para manter sempre acesa a chama espiritual? Porque, assim, existe uma questão na vida que é aquele arroz com feijão. As pessoas às vezes pensam que é coisa miraculosa. Vamos pensar que é igual em Atos 2, né? Que veio o Espírito Santo, soprou. As pessoas pensam que tem que acontecer isso todos os dias. Vem o vento, vem o sopro, o batismo vem, as pessoas começam a falar em línguas, né? Aquele mover. Não, é o arroz com feijão. A Bíblia nos ensina a orar, a jejuar e a consagrar nossa vida a Deus. É o arroz com feijão. As pessoas, se fizerem isso, não de forma religiosa, porque que nem você citou do Nicodemos, o espiritualista, né? Se as pessoas fizerem isso de forma espiritual, não com rancor, eu tenho que jejuar aqui, estou passando fome. Mostrando pros outros. A própria palavra fala, né? Se jejuar, não fazer isso. Lava o rosto quando você for jejuar. Você faz a cara ficar lá embaixo. Não fica a cara meio ruim, né? Cara meio cabisbaixa, não. Lava o rosto, fica feliz. É isso que Jesus falou mesmo. Mas tem que jejuar, tem que orar. Fechar a porta do quarto. Orar. Fechar a porta do quarto. O quarto pode ser o quarto da sua casa, pode ser a cozinha, pode ser a sala. Pode ser seu carro. Você está aqui daqui, nós podemos, um exemplo, né, fazer uma viagem. Você está ali sozinho. Se tiver com a família aí, a família quiser participar, tudo bem, mas está sozinho. Coloca um sonzinho ali, um louvorzinho, aquela coisa, aquele som bem ambiente, e vai buscando, orando. Você fecha a porta do quarto e vai. É isso que fortalece as pessoas. Oração, jejum, consagração. Quando vocês fazem jejum, quanto tempo, qual que é o tipo de jejum que vocês fazem? Eu acredito que eu devo fazer alguns tipos de jejum bem pesados, assim. Você faz pesado? Mas acho que é por causa da minha questão de liderança. Sim. Você entendeu? Eu não digo que as pessoas tenham que seguir mas é porque isso. o senhor está na frente, né? O senhor está na frente, tem então, que estar com a eu já fiz muitos propósitos. Né? Ficar uma semana inteira em jejum, comer uma vez por dia. Ficar uma semana e você se alimenta uma vez só. Você fica 23 horas em jejum e 1 hora alimentando. Você já fez isso? Muitas vezes. Aqui, eu nem sei Pastor, quantas quando vezes tá aqui. 23 horas assim, parece que o corpo, o espírito fica mais aguçado, ou eu estou enganado? Não fica? Na hora de orar não dá uma força maior? Como que é? Você já teve alguma experiência assim, não digo meio sobrenatural, mas de mais... por estar em jejum esse tempo todo, eu digo assim, mais ligado ao espírito. Você sente isso, não? Porque assim, quando a Bíblia fala que você mata o seu corpo, na questão não de assassinar mesmo, não, mas é de renúncia, você fica numa fragilidade. Você fica numa fragilidade. Porque geralmente as pessoas quando ficam sem se alimentar, elas ficam rabugentas. Né? Assim, elas ficam mal-humoradas. Eu não, pergunta a Vivi, você vê. Rapaz, deixa eu levar um pouco de mortandela, porque senão não vou aguentar o Marcelo. Mas é normal do ser humano. Pô, tô com fome, fico meio fechado. Eu sem jejum sou assim também. Coitado. Eu sei no dia de jejum, eu tô com fome, eu falo assim... eu tenho que... Não, a esposa já sabe, já taca ali aquele... Tem hora que tá tudo bem, conta piada, de repente ele fica aquele silêncio. Aí eu falei, tá fome, com fome. tá com fome. Eu já entendi. Fome e sono, acho que são duas coisas que prejudicam a gente, né? Fome e sono. Mas quando eu tô nesse processo de jejum, seja uma semana, seja um dia, nesse dia 31 de julho, eu fiz aquele culto que eu falei para você, um culto à noite especial, eu fiquei em jejum 24 horas. Nossa, então cara. eu abri jejum na quarta-feira, 22 horas, e fui em jejum até quinta-feira, 22 horas. Então completou 24 horas em jejum Só no relógio. Água. Um dia, só água. Eu já fiz 100%, sem nada. Mas ultimamente, até às vezes por questão de clima, sequidão, eu faço com água. Me abstenho de alimento. Mas eu bebo sim um pouco de água. Bebo sim um pouco de água. Mas são 24 horas. Então, assim, existem muitas maneiras de você consagrar. Eu digo até para as pessoas da igreja, se você
acorda às 7 horas da manhã. Aliás, se o seu café da manhã é às 7 horas e você deixa de tomar café da manhã às 7 para tomar café às 8, e essa uma horinha ali, se você não tem compromisso de trabalho, alguma coisa assim, e você fala assim, eu vou apresentar essa uma hora em jejum para Deus, aonde eu vou ler a Bíblia, aonde eu isso vou que eu ia orar. perguntar. Então você tem que fazer uma oração também, você tem que buscar alimentar o espírito, né? Tem que ser uma- unir. Aham. Você tem que unir tudo, né? Não é eles não se isolam assim, eles não trabalham separadamente, eles trabalham em conjunto. Então você lê a Bíblia Sagrada, você fazer uma oração, não sei, 5, 10, 15 minutos, ou passar aquela hora inteira orando, aí fica à vontade, cada pessoa tem a sua comunhão com Deus. Você fica ali aquela uma hora inteira ali, ou 15, 20 minutos, mas você associa aquele tempo de oração, jejum, junto com a palavra de Deus, você está santificando a sua vida. E eu posso ficar um pouco mais pela liderança, pelas responsabilidades espirituais que eu tenho. Não digo que as pessoas têm que seguir. Se tem condição, vai também. Tem pessoas que me acompanham. Vamos que vamos. Você tem essa consciência também, por você também tá na frente, né? E ainda por cima é a esposa do pastor, né? De ter que ter mais um esforço, mas não por causa dos outros, mas por conta de flecha mesmo, do inimigo, de que você está na frente é mais visado, né? Sim. Você tem essa consciência também, busca oração por conta disso também? Sim, eu tenho até um propósito, né? Geralmente é um atrás do outro que eu falo com as intercessoras, né? E encerra um, a gente já puxa outro, porque eu falo para elas, né? A nossa vida tem que ser propósito, né? Quanto mais de Deus, menos espaço para o inimigo você dá, menos espaço para tristeza, para angústia, para depressão, né? Então, assim, a gente realmente tem uma vida, né? E vai muito do tempo, né? Deus, ele sinaliza para nós, né? Vai ser 3 dias, 5 dias, 10 dias, 21 dias, mas é tudo de acordo com a direção mesmo do Espírito Santo, mas... Gente, como que é educar? Na visão do pastor, como que deve ser filha de pastor e de pastora? Como que vocês levam em casa? Eu assim, acho que o filhas? desafio é maior para ela. Porque acho que para a gente educar como pais, eu educo a minha filha como um pai. Sim, Eu não educo a minha filha como pastor. perfeito. Eu posso instruí-la como pastor. Uhum. Mas em casa, eu tenho que ter o pensamento que eu estou tendo ali um ser humano que precisa ser moldado com caráter, com força de vontade, dedicação naquilo que faz. Saber que a vida tá aí, porque hoje tá nas nossas custas, né? Elas são totalmente dependentes da gente em tudo. Mas daqui a pouco isso não vai mais ser assim. Então eu tenho a consciência, acredito que a minha esposa também, que a gente educa a nossa filha para questões da vida. Isso é bom. E junto com isso, nós damos a ela o amadurecimento espiritual de mulher de Deus. Então vocês fazem isso da parte também em Tem, casa? precisa. Sim, é claro. Seja eu pastor, seja qualquer Qualquer um. Você, você tem que educar o Francisco lá e falar, Francisco, a fé é isso aqui, você tem que seguir. Você vai educá-lo como homem? Ó, Francisco, respeita a mulher, viu? Isso. Não é verdade? É. Você não pode levantar a mão, você tem que ser respeitoso com as mulheres, com as filhas dos outros. Quando você crescer, seja educado. Seja um trabalhador, eu acredito que seja isso. a posição nossa, né? Mas você também se ensina, a fé em Jesus Cristo, a fé no Senhor, a fé na Mas tudo igreja. isso que você está falando hoje é uma ofensa para o mundo, né? Totalmente. Que coisa, né? Que não é o que a gente vem conversando. Parece que eu falei, eu estou no mundo normal ou virou do avesso? É a inversão Exato. de Que isso valores. que você está falando Inversão. são valores, princípios, base moral. Tá tudo aquilo invertido, que faz com que um homem, igual você comentou do Francisco, seja homem e que uma mulher seja mulher. Exatamente. Agora não, você se ofende para uma coisa dessa. Eu É. vou continuar ofendendo os outros. Se isso for ofensa, não tem como não ofender, não é? Hoje em dia A gente ofende. perde uma coisa hoje em dia dessa. ofende. Por isso que, assim, precisa de nós. Ainda que sejamos a minoria, que não somos, Sim. eu acredito que as Não pessoas... é a maioria, grande maioria, É. pode falar. É porque a minoria é muito barulhenta. Isso. Ela E grita a, muito. E a né? maioria, elas não coloca força no que faz. Entendeu? Isso. Não estou falando questões políticas, Não, não estou mas eu falando tô nada falando disso, no não. geral, Estou cristão falando de mesmo. questões de vida, Sim. isso. As pessoas que são coerentes, centradas, as pessoas que são corretas, elas guardam para si. Então precisa, sim, de cada um de nós, de mim, de você, sabe? De pessoas que tenham o caráter como o nosso aqui, para transmitir isso, não para os nossos filhos apenas, mas para transmitir isso uma sociedade em geral. É verdade. Sabe? Fazer a sociedade enxergar que não pode inverter os valores.
tem que seguir os valores que tem, principalmente os bíblicos. E o senhor falou um trem que é verdade. A maioria pensa assim. A gente não pode deixar de se perder na sedução da serpente lá, de Adão e Eva. A gente acha que faz muitos anos, mas é a mesma sedução, através da mídia, sempre tentando enganar e jogando tudo aquilo pra gente achar que a gente tá errado aí. É isso mesmo. Vou fazer uma pergunta muito difícil para vocês, mas qual que é a sua passagem da Bíblia mais... Assim, deve ser difícil responder isso. Que você acha mais... o que você mais gosta e depois eu quero ouvir dela. Assim. Eu vou falar de uma passagem bíblica que me trouxe para Jesus, que me trouxe a renunciar tudo. Eu renunciei tudo, família, eu renunciei emprego, cidade, renunciei tudo. Eu vou até citar um pedaço aqui. A minha mãe ficou brava. Ela ficou brava com Jesus. Eu não sabia disso. Depois de uns... Rapaz, depois de uns anos, ela comentou comigo. Ela falou assim, ela ficou brava com Jesus. Jesus, você arrancou meu filho de casa. Ficou brava. Eu falei, mãe, como é que você fica brava com Jesus? Eu não tinha entendimento. Você estava aqui em casa, você era um filhão aqui, e aí de repente você diz, do nada, você fala assim, eu tô indo embora, mas como assim tá indo embora? Eu vou ir para a igreja, vai morar onde? Vai comer o quê? Vai dormir de como? Né? E eu fui, é como Jesus falou, não leva duas capas, sandália que tá no seu pé e vai embora. E vai embora. Eu cheguei na igreja, igual aquela trouxinha do Chaves, assim, né? Cheguei na igreja com uma maletinha assim, e falei assim, Jesus, tu me chamou, eu tô aqui, né? E ela ficou doida da vida, falou assim, não acredito nisso, meu filho foi embora. Mas ela não entendia esse processo. Porque as pessoas pensam que quando um filho sai de casa, sai para casar, né? Saiu de casa para casar. Ou sai de casa para morar em outra cidade, para questão de trabalho. E igreja, poucas pessoas pensam dessa maneira. E assim foi. E aí, voltando a essa passagem bíblica, o que falou muito ao meu coração, muito, lá no começo de tudo, foi João 3,16. Capítulo 3:16 do livro de João, que fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu falei assim, pronto, é alguém que me ama. Falei, pô, tô aqui perdido. Tô aqui só, meu Deus, a vida que eu tenho hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei, eu quero isso. Eu quero a minha vida eterna, eu quero vida com Deus. Para não perecer, eu estou aqui perecendo, apesar de estar bem estruturado, questões de empresa, aquela coisa toda, mas assim, a vida sem Jesus é triste, viu? É triste. A vida sem Deus, olha, a pessoa pode falar o que quiser, eu tenho casa, carro, eu tenho viagem, eu tenho recursos, eu tenho saúde, sem Jesus, sem Deus, é um vazio que só preenche com Deus. Então essa palavra, essa passagem bíblica foi aquela que disse assim, vem. E eu disse, eis-me aqui, estou aqui. E a sua, Ana Paula, se lembra? Tem muitas que mexem muito com a gente, né? Mas uma que me sacudiu, né? Que todas as vezes que eu ouço me faz tremer na base, que realmente foi, como ele falou lá no início, né? Eu procurava alguém que se encaixasse com o meu chamado, com o meu propósito, para a gente ir, né? E cumprir o ID, né? Cumprir. E quando eu ouvi o Senhor falando, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Ixi, Jesus. Eu fiquei com aquela palavra por tempos e eu falava, tá bom, Senhor, eu saio. Mas como é que eu saio? Como é que eu vou? Para onde? Aí ele falou assim, para a terra que eu te mostrarei. Legal. Eu vou te mostrar. E aí ele me chama para orar. Primeiro ele prega os 40 minutos ali, sem eu entender bulufas nenhuma. E depois, bem no final, eu falei, pô... Resume a coisa nossa, aí, por que você não falou a você primeira me crucificar palavra? na cruz, Ia me colocar no madeiro? Por que você não falou no início? Aquela tensão ia sair, né? E quando ele me faz o convite ali pra gente orar, né? Nós oramos durante 7 meses, mas realmente foi assim, só oração. Nem, nossa, oi, meu amor. Não tinha. Meu pastor falava, se for para vocês sentarem para conversar, é um banco, você num banco pula um, ela no outro. Não quero vocês perto. E foi o que a gente fez. Desculpa a pergunta. 19. Acho que Você 19 para casou com 20. 22, É jovem. Acho que mesmo, 19 anos, Mas assim, eu cheguei na igreja com esse pensamento. Eu não quero mais o que eu vivi no mundo.
Se for para mim viver com Cristo, tem que ter a diferença. A palavra do Senhor diz que aqueles que servem ao Senhor têm diferença ainda. Há diferença naquele que serve. Então eu falei, Senhor, o que eu sofri no mundo, eu não quero sofrer aqui. O meu relacionamento, a minha família, tudo que o Senhor me der vai ser diferente. Aí uma vez até um rapaz no trabalho, assim, não tinha nada a ver comigo, mas ele só passou e viu a minha aliança. Aí ele falou assim, nossa, que baboseira é essa? Que aliança é essa? Vai casar mesmo? Falei, claro. Que nada, só junta as escovas. Falei, não. Falei, vou casar. Aí ele falou assim, o pensamento a inversão de valores. É errada, a inversão isso aí. E aí ele já estava até saindo. Eu falei, não, eu vou casar porque o meu vai ser diferente. Aí ele falou assim, mas quem que te garante? Eu falei, a Bíblia. A palavra me garante que vai ser diferente. E é diferente. Eu posso provar que é diferente. O meu casamento, minha filha. Então, assim, quando ele falou, sai da tua terra, e ele me chamou para orar, eu falei, eu entendi. Encaixou falei, certinho. meu bem, Só vamos. Muito bom. Pastor, eu tô vendo a sua camisa, vocês não me falam nada. É massoterapia, saúde, massoterapia humanizada. Você é massoterapeuta? Isso. Que legal. Como que é esse trabalho que você faz? Então, é um propósito, né? Como eu falei, eu vivo de propósito e Deus me deu esse propósito. Eu tenho o Ministério da Intercessão, que cuida o espiritual de mulheres, né? Ela é a líder espiritual do estado de São Paulo. De intercessão. De intercessão, da nossa igreja. Então, é claro que nesse grupo tem pessoas, tem mulheres, assim, Brasil afora. Pessoas, Minas, pessoas de Portugal, Rio de Janeiro. Então, pessoas até de outros países. É aberto, né? Então, ela é a líder da estadual, aqui de São Paulo. Só que tem pessoas de todos os cantos. Então, ela é a líder estadual da intercessão da nossa igreja. É um ministério muito importante, muito grande. E muito grande, por sinal. E aí, quando eu comecei a fazer a fisioterapia... Você é fisioterapeuta ou não? Eu estou no meio do caminho, vamos se dizer assim. Concluí 2 anos, agora falta só 2, né? E eu ia, né, no caminho, nesses 2 anos de percurso, era 1h30 de caminhada, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Mas por que? Você estava na onde? Em Bebedouro. Saía de Guaíra e ia para Bebedouro. Olha o desafio, hein? Nossa. Mas assim, quando eu comecei o curso, eu fiquei, uau, foi muito além do que eu imaginava que era a físio, né? Mas por alguns dias a gente é muito altos e baixos, né? Muitas vezes, geralmente é questão de prova, né? Semana de prova você fica maluco. E eu falava para ele, Senhor, qual o propósito? Tem que ter sentido, não pode ser aleatório. Tô aqui por estar. Não. E uma vez eu escutei claramente o Senhor falando, cuida delas para mim. Te dei 2 mãos, a direita e a esquerda, uma espiritual e uma física. Ali eu entendi. E aí começou a fluir, né? Eu conheci a massoterapia humanizada. Por que é humanizada? Quando você fala em massagem, geralmente pessoas já imaginam a dor. Não, mas vai machucar? Eu fui experiência disso. Eu passei por uma massagem onde me machucou, onde já estava doendo. Né? Cutucaram ali, onde já tinha dor. E eu falei, gente, não é possível que seja isso. Tem que ser algo diferente. Porque se você tá com uma ferida aberta, você vai tacar o dedo lá dentro? Nossa. Vai doer muito. E aí eu falei, Senhor, abre meus olhos. O que eu não tô vendo? O que eu não tô enxergando? E aí Deus trouxe a massoterapia humanizada. Onde a gente faz técnicas, mas sem trazer a dor. Eu tô ali para tirar aquela dor, né? E às vezes a gente pega pontos, gatilhos que a gente fala nos músculos, né? E a gente elimina sem dores, né? E esses pontos, gatilhos acontecem por quê? Um hormônio, né? Onde ele produz através da tristeza, da raiva, daquele sentimento ruim que você acaba tendo durante o dia. Geralmente, qual dia que você não passa por um processo difícil, né? E a massoterapia veio como luva, né? E é algo que eu sou apaixonada. Você está fazendo fisioterapia, mas a massoterapia é um curso separado. A parte. Mas aí você conciliou aí. Conciliei os dois. Quanto tempo você fez de massoterapia? Para entender isso? 1 ano. 1 ano. A massoterapia é 1 ano, mas assim, eu posso ir buscando especialidade. Um exemplo, eu quero me especializar, vamos supor, em técnicas de fibromialgia. Aí eu vou me especializar. Tem especialidade. Né? E ali eu abri o meu campo de visão. A físio é algo que eu quero continuar. Nós precisamos trancar, estamos trancados durante um tempo devido à distância,
né? O terceiro ano ficou mais intenso, então eu não consegui dar essa continuidade, mas vou continuar porque é um sonho e vai se Mas realizar. você já está atendendo, então, o pessoal, Já, as mulheres, já né? atendo. Já atendo. Nossa, aham. que sorte delas, viu? Porque eu vou te falar, isso aqui eu falo pra vida. Isso que você comentou é verdade. Eu vou em fisioterapeuta direto. Cara, é na dor. Você não sai de lá leve. Depois que você fica leve, mas você sofre demais, né? A físio é assim. É a isso que eu massagem falo. é diferente. É diferente. A físio uma diferente da não outra. tem jeito. A físio Você vai pra doer vai, mesmo, né? vai. A físio, ela Vai. é a reabilitação. Ela te prepara para você voltar a fazer aquilo que você não faz mais. Por um acidente, né? Por algum mau jeito, te travou. Já é trauma, né? Vamos dizer assim, né? Mais traumático. Então, assim, dói. Eu falo para as pessoas, a físio é linda. É lindo o que o nosso corpo, o que Jesus fez em nós. É lindo você ver cada detalhe, assim, ó, 206 ossos no seu corpo. É muito sinistro. Como que você dá merda ao acaso? Tem que ter muita fé. Mas tem que ter muita fé. Eu não tenho essa fé. Um dia eu conversando com o Ateu, eu falei, não tem fé igual você, meu filho. Acreditar que as sinapses dos neurônios é uma coisa do acaso. Não, Não para, é, para. gente. Não tem Não jeito, é, não tem jeito. não é. Você tem que ter muita fé pra acreditar nisso, né? Deus Gente, é é muito fantástico. Deus, a perfeição. Não, Deus, a criação E do assim, corpo. ó, eu dei muita sorte, minha sorte é o Senhor, que eu peguei professores que quando eles iam falar sobre isso tudo, eles reconhecem. Não Gente, tem jeito, aí. Não não reconheceram? não tem outra explicação. É Deus, é o Criador, né? Então, assim, falar da fisioterapia até embarga, porque assim, é doído? A gente já avisa. Mas é gostoso? Não é gostoso. Reabilitação não é. Mas olha, é fantástico o que a fisioterapia faz o que numa é pessoa. bom é a massagem. A massagem já é outro sentido. Exatamente, A massagem humanizada, relaxante. Não, você até Você dorme. comentou um negócio que é verdade. Quer dizer que todo sentimento nosso, a raiva, tensão, Sim. é o corpo, os músculos que assumem o problema ali. O hormônio vai naqueles lugares ali e tem que soltar. Exatamente. Para algum lugar Coisa ele doida. vai liberar. Uhum. E aí ele libera para os músculos. Né? Os nossos músculos são fibras. E ali é onde ele se localiza os nós de tensão. E ali a gente acaba aprendendo métodos de eliminar. Só que tem a forma certa de você eliminar. Não é só você apertar um nozinho de tensão. Por quê? Porque ele vai voltar, ele vai fazer outro. Né? Se eu só apertar, não, ele tem um caminho para Tem uma percorrer. técnica ali. Exatamente. Qual E que é a diferença da massoterapia com quiropraxia? Que fala? a quiropraxia, ela é mais intensa. Ela é, se não me falha a memória, é 5 anos, é faculdade. Quiropraxia é faculdade? É faculdade. Aquela é para estralar é para estralar, né? Nossa, eu vejo os caras fazendo um trem lá que é coisa de louco. É diferente. Eu falo para ele, A é uma físio- coisa que eu não tenho coragem. acho que a físio é uma coisa. É diferente. igual vocês Aquilo falaram, é diferente. trauma, né? Uma coisa mais Isso. trauma. Aquilo é outra, acho que para outros que também funciona, você vê muitas pessoas bem reabilitadas. Sim. E a massagem acho que também é para outro sentido. Então acho que A são melhor de todas é a massagem. Que você tá, Concordo. na verdade, você está prevenindo também, não é? É sim. só sai com a prevenção, ele sai suave. Não. Exatamente. Você evita de você ir para a farmácia, porque você foi para a farmácia, E acabou. você já está atendendo seu pessoal já? Como Sim, que é? já atendo. Atendo legal. aqui em Guaíra, como atendo também fora, quando a gente vai para São Paulo. Tem as minhas pacientes de fora. Nossa, E é muito bom. um prazer. Isso aí é um trabalho de Deus, porque eu vou te falar que você tá tirando o peso da irmã ali. Né? Coisa boa, né? É a muito obra, bom, muito a obra bom. no caso da minha esposa, a obra natural e espiritual, tá aí. Perfeito. Ela focou nas mulheres. A É obra, gratificante a demais. obra é nas né? mulheres, nas mulheres. Que legal. muito Vê-las bom. dormindo na Aí ela- maca é muito bom. Aí ela já fez eu vestir isso aqui já. Como um bom marido, a Mas gente você- obedece, né? Você A deve se gente... beneficiar. Ela pode. Não sei, ela deve fazer de vez em quando ou não. Rapaz, Você eu não vou aproveita, vou dar uma cobrança Tem aqui. que cobrar, Vou dar uma cobrada aqui agora, porque eu tenho em casa e eu acho que eu sou o menos que recebe massagem. Entendeu? Eu acho que eu só sou a cobaia. Na hora que ela aprende e faz a coisa, vamos testar. Eu falo, então vai, já testa aí, vê se funciona. Aí vai lá e faz os testes.
Mas Depois acho que eu, que pegou a depois que prática. pegou a Te prática. larga. É bravo. É igual quando uma pessoa mora na praia, sabia? As pessoas falam assim, rapaz, eu queria morar na praia pra ir todo dia. Você morou, né? Muito tempo, né? Eu morei na 12 anos, eu vou todo dia. É As pessoas nada. pensam assim, eu vou todo dia na praia, vou mergulhar, vou surfar. Vai nada, não vai. Casa de vai. ferreiro, espeta de pau. Né? Exatamente. Não vai. Tem uma Esse massoterapeuta ditado é em casa, mas aí, ó, fica, A dica. fica a cobrança aqui, ao vivo aqui, né? Que a partir de agora eu vou ganhar massagem. Vai. O pastora, né? Também que você pastoreia, né? Querendo ou não, de todos os lados. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, viu? Puxa. Esse bate-papo. Já acabou, Ó, meu Deus? então, cara, Passou já não rápido, Tem mais 2 horas, não? Não, mas nós vamos fazer Tem. mais. É Mas eu vou pode. convidar vocês, Não pode, tem né? 4 horas. Pô, Com muito carinho. não tem 4 horas de programa, Tem, não? é bom, hein? Não tem. É tão gostoso. Gostoso Passa bater muito uma Falamos rápido. da vida, falamos da palavra de Deus. Quer coisa melhor? Da metamorfose, que é a Metamorfose. transformação nossa, minha, dela, da sua. Inclusive, Eu você disse. citou algumas coisas que também dá para entender a mudança Muito de Deus bom. na sua vida. Então, foi um bate-papo muito bom, viu? É um prazer Muito bom. demais ter vocês aqui, viu? Um abraço pra Sofia. É. E que Deus continue abençoando o caminho de vocês. Amém. E que vocês tenham força mesmo e, Glória a Deus. e a couraça divina para enfrentar o mundo. Amém. Glória a Uma Deus. coisa que eu acredito, que eu falo assim, quem serve a Deus, principalmente o cargo que a gente ocupa, a gente tem tudo, segundo Platão e segundo Cristo, para ser feliz. Porque enquanto Platão falava que a vida boa é a vida de quando você busca aquilo que você não tem. Aí depois veio Aristóteles e falou, não, a vida boa é você alegrar com o que tem. Não, aí veio Nossa. Cristo e falou assim, não, a vida boa não tem nada a ver com você, você serviu o outro. Uau. E é essa Amar o a próximo. função de vocês. Exatamente. Não importa que o amante é o amado, aqui não sou eu mais, é o outro. Amar o Exato. É próximo isso como a que ti traz. mesmo. E é o que vocês vivem, é o que a gente procura Exato. viver, né? Amar o próximo como a ti mesmo. É isso. mesmo. Amém. Pastor, Deus abençoe Obrigado. o senhor. Deus Tá abençoe, bom? querido. Eu vou pedir Você no me- finalzinho pra você fazer uma oração. Nossa, eu ia pedir isso pro senhor agora. Eu falar assim, se me permitiria fazer uma oração, eu não posso ir embora sem orar. Eu não já preguei a palavra aqui, pouquinhos trechos da Bíblia, mas trouxe já um recado de fé para as pessoas estarem já ouvindo e se alimentando dessas mensagens E tão abençoar importantes. todo mundo também. E agora, eu não podia finalizar isso aqui sem abençoar a sua vida, Sim, abençoar todos aqueles que estarão assistindo, abençoar tudo que está em volta da sua vida, a empresa, a família, tudo que está em você, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Pode ser feita a oração? Deve. Oremos então, vamos Amém. fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus e amado Sim, Pai, eu me coloco na presença do Senhor para orar, meu Deus, pela vida do Marcelo, pela sua empresa, pela família, meu Deus, pela vida, por todos aqui, os amigos, colaboradores, todos que fazem parte, quem está assistindo, as pessoas que estão inscritas neste canal, meu Deus, que Ele possa multiplicar. Ele pediu aqui 5 mil, Deus, já creio nos 10 mil, assim, nos 10 mil inscritos aqui já, Deus, já creio na mudança e na prosperidade, no crescimento aqui, tanto da vida pessoal dele quanto deste canal, em o nome de Jesus. Meu Deus, como o Senhor me orientou nesses últimos dias a falar sobre esta palavra, e eu finalizo o podcast, finalizo aqui esta minha oração, determinando sobre a sua vida que tudo vai ser feito novo. Conforme segunda carta aos Coríntios 5,17, que o Senhor faça nova todas as coisas na sua vida. Amém. Você que está perdido, triste, angustiado, está com a vida com ansiedade, com uma tristeza, está desempregado, está à beira do suicídio, está com a sua vida arruinada, presa nas drogas, que o Senhor faça nova coisa na sua vida, todas as coisas sendo feito nova, que você possa receber a transformação na sua vida, você que me assiste, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo tudo que há aqui, Deus. E como diz a tua palavra, o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. Então, aqui nesse podcast, aqui em tudo que é a nossa volta, abençoa muito mais aquilo que pedimos e pensamos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém, Padre. Glória a Deus Deus. abençoe. Deus abençoe todos nós, Amém. viu? Que Amém. alegria, E, ó, viu? vou te falar, vocês estão convidados, viu? Novamente, a gente vai ter mais um papo aí. Joia. Bora lá, vamos para esse desafio, vamos lá. Vamos aí
Porque quando eu Muito voltar bom. aqui já vai ter 10 mil inscritos. Deus Aí, ó. Olha lá. Quando tiver 10 mil inscritos, nós vamos voltar aqui pra gente pegar algumas passagens bíblicas e conversar Legal. sobre isso. Beleza. Eu gosto muito. Pode ser? Pode ser, então pode tá ser, bom. pode ser. Com 10 mil inscritos, nós vamos marcar a data. Pessoa. Eu quero deixar minhas mídias sociais aqui. Isso, deixa que eu já vou. O Instagram é o Rodrigo Souza, né? Então, se você que me assiste, digita lá, Eu já vou deixar aí embaixo aí. Pode falar. arroba Rodrigo Souza. Você vai me encontrar no Instagram, no Facebook. Você pode me acompanhar lá. Tem um programa que eu faço aqui na cidade, que é todos os dias, das 7 horas da manhã às 8. Todo dia? Todo dia. Ah. Todo dia tem programação. Eu faço de segunda e terça. Nós fazemos segunda e terça. Os outros dias são com os meus na amigos. rádio? Na Rádio CEF FM. CEF, aham. E o programa no YouTube, né, o programa é A Hora da Graça de Deus. Então, quem está inscrito aqui nesse canal aqui do Metamorfose, se inscreve lá no programa A Hora da Graça de Deus. Digita aí, ó, programa A Hora da Graça de Deus. E você digita, tem pouquinho inscrito. Eu comecei agora, ó. Tem bom, acho que duas semanas agora, que Legal. 141 inscritos Não, hoje. então já vai ter 1 milhão daqui. Vai ter... Ô, Glória! Se inscreva lá, você vai me acompanhar com pregações, com alegria, com testemunho. Você vai ver que coisa Legal. bacana em nome de Jesus, tá? Então no Instagram, Rodrigo Souza, e no YouTube, programa A Hora da Graça de Deus. Perfeito. Isso aí. Você quer deixar algum recado, Ana? Deixa minhas pode- também, minhas isso, redes. É sua. a Clínica Sou Saúde, @Clínica Sou Saúde, e o meu também, @Ana Souza, Ana com 2 N's. Eu vou colocar aí embaixo também pro pessoal já Aham. acessar, tá bom? Tá Isso aí. joia. Ô, Ana, muito obrigado, obrigado, mais uma querido. vez e Deus abençoe. Amém. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora e pedir quem não é inscrito se inscrever. E até o próximo Metamorfose, pessoal.